ou a liberdade de se expressar nessa oportunidade que temos, porque o Senhor disse: lança sobre mim. Esse é o momento que você tem que colocar tudo agora sobre o altar. É o momento que você tem a oportunidade de se esvaziar de tudo e de todas as coisas. Se esvazia dos pensamentos que estavam em conflito entre você, sobre a atitude e decisões que deveria ter tomado. É o momento de você pegar todo o cansaço, o fardo, e lançar sobre o Senhor, porque Ele disse que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Muitas vezes você ficava em silêncio, por não abrir com ninguém, falar com ninguém, porque você sabia que através que você falasse, viria o julgamento das pessoas. Mas o Senhor não está aqui para te julgar. O Senhor não está aqui, não nos trouxe aqui para nos condenar, mas pelo contrário, para que através do Teu Espírito Santo nos convencer, nos ajudar a levantar, nos ajudar novamente a fazer que os nossos olhos estejam postos sobre Ele. Então vai se chegando, porque esse é o momento que você tem diante do altar, para que você possa dizer tudo, para que você possa colocar tudo sobre o altar. Então você vai declarar, você vai dizer: Senhor, aqui estou, e eu posso confiar no Teu cuidado, eu posso confiar no braço forte do Senhor, que me trouxe até este lugar, que me sustentará, que será para mim o porto seguro, para que através de toda essa confiança, podemos nos entregar totalmente, confiar totalmente em Ti. Então você pode declarar, você pode dizer: Senhor, aqui eu estou, e eu sei o que eu vim fazer neste lugar. Eu sei o que necessariamente vou fazer, é buscar de Ti, é me aproximar mais de Ti, é nos achegar, ou nos aproximar ainda mais. Então coloca a mão sobre o seu coração, e você declara nesta manhã: Senhor, aqui eu estou. Então receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Declara, igreja, de todo o coração.
Esse é o momento, igreja, que você tem de permitir que o Espírito Santo de Deus tenha acesso ao mais íntimo do seu coração, porque o Senhor não forçará a entrada dele. O Senhor não vai forçar a fazer que eu e você o permitimos que Ele tenha acesso em nós. Isso tem que partir de cada um, tem que partir de mim, de você. Então esse é o momento de você se esvaziar de si mesmo, se esvaziar de tudo, porque nada mais pode estar no lugar que é do Espírito Santo. Então mande agora toda a preocupação, ansiedade, temores e medos. Oh, não permita que isso ainda te consome, mas assim fazendo, que o Espírito Santo vem para que Ele possa tocar no mais íntimo, vem para que Ele possa abrir os olhos do nosso entendimento. Oh, vem Espírito Santo para nos fazer perceber que esta caminhada, mesmo sendo longa, mesmo sendo cumprida, o Senhor não nos deixou só, o Senhor não permitirá que andaremos só, pois o Senhor quer fazer que continuamente os nossos passos sejam guiados por Ti. Ora vem Espírito Santo, ajudando agora a Tua igreja, o Teu povo, aquele, meu Deus, que reconhece o quanto que precisa dessa presença, mas ainda não consegue, Senhor, se desligar das coisas carnais, daquilo que tem passado, vivido por esses dias. Oh, meu irmão, estamos nessa presença, que ela venha te envolver, que ela venha agora ocupar, que ela venha agora fazer transbordar o nosso interior, fazer transbordar o cálice em nossas vidas. Vem Espírito Santo, venha saciar a sede, a fome daquele que neste momento, Senhor, rasga o seu coração, Pai, que está aproveitando a oportunidade de mais uma vez se apresentar no Santo do Santo, de mais uma vez, Senhor, se achegar no Santo do Santo. Oh, Espírito Santo, ajude aquele que neste momento que está se esforçando para subir ao monte, oh, para que ali ele venha pegar a lenha para se edificar, a lenha para novamente acender a chama do coração. Então acende, Espírito Santo, a chama, o desejo do coração da Tua igreja, Pai, de se prostrar sobre o altar, de se prostrar diante desta presença e de fazer, Senhor, e de fazer novamente que o nosso coração se torne o Teu altar. Então levante as suas mãos, levante ela bem alto e declara: o seu coração, ele é altar do Senhor. Diga assim: Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, porque o nosso coração anseia que venha fluir, Senhor, a Tua presença em nosso ser. Que flua, Senhor, essa presença em cada coração. Isso. Espírito
Espírito Santo. Como fizeste este amanhecer, para que diante dessa graça, assim nos achegássemos. Oh, mas é importante, meu irmão, que você venha se esvaziar. É importante nós entendermos que enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, essa presença não vai fluir entre nós. Essa presença não se torna bem-vinda porque nós não a sentimos, porque não a percebemos, não a entendemos, como essa presença está entre nós, e o que essa presença fará acontecer entre nós. Essa mesma presença, meu irmão, enquanto estava a igreja reunida, em um só sentido, em um só parecer, ali houve o movimento, a ação do Espírito e da presença de Deus. Ali os povos, as pessoas, as nações que ali estavam, começaram a se encher, começaram a fluir, porque a presença de Deus ali se tornou real, porque havia um só sentido, o sentido de nos chegarmos sobre o altar. Isso vai se esvaziando. Enquanto você estiver com o seu pensamento ligado com aquilo que te aconteceu até o exato momento de você se achegar nessa casa de oração, nada irá fluir, nada irá acontecer. Será apenas mais um culto, mais apenas uma reunião que você vai participar, sem que essa presença flua, sem que algo venha acontecer. Oh, presença de Deus, vem. Ajude, Espírito Santo, ajude agora essa pessoa a se desligar de tudo, se esquecer de tudo, porque não estamos mais na presença dos homens, estamos na presença daquele que é santo, oh, daquele que é digno, daquele que abriu mão do seu próprio poder e divindade, e se tornando homem como nós. Oh, Espírito Santo, abre os olhos de entendimento daquele que ainda se encontra com dúvida nesta caminhada, que se valerá a pena continuar a prosseguir, se santificando, buscando, negando a si mesmo. Oh, isso, Espírito Santo, não é a capacidade que o homem tem de convencer, mas sim o Senhor somente pode abrir os olhos do entendimento de cada um, oh, para nos fazer perceber, para que assim venha fluir, para que assim venha ver o derramar, para que assim venha fazer o transbordar desta presença em nosso ser. Você pode declarar novamente: vem, vem Espírito Santo de Deus, porque tudo está preparado, tudo está pronto agora, Espírito Santo, para que o Senhor faça morada, para que de verdade o Senhor venha ocupar esse espaço que pertence exclusivamente ao Senhor. Então você pode declarar: vem, vem, vem Espírito Santo, pois aqui está pronto, preparado o seu lugar. Isso, declare: oh, vem. Diga assim: Espírito Santo, obrigado por esse despertar, por esta presença que nos envolve e que nos envolverá a cada dia, em o nome de Jesus. E aplauda nosso Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós não podemos permitir que a cada domingo seja apenas um domingo. A Bíblia relata a ação de uma mulher que ali houve um divisor de águas na vida dela.
A Bíblia fala que ela tinha gastado todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, para que ela pudesse alcançar o objetivo dela, que era ser curada de um fluxo de sangue. Mas a partir do momento que ela entendeu e ouviu falar que Jesus passava por aquele caminho, ela teve uma decisão. Então somente se eu tocar nele, serei curado. Aparentemente se torna tão normal, eu preciso tocar em Jesus. Mas a gente não consegue entender a complexidade para aquela mulher de chegar até Jesus. Havia vários fatores. E são hoje os fatores que nós permitimos condicionar para que a gente alcance a presença de Deus. Porque a gente quer condicionar aquilo que estamos passando como justificativa para não nos achegar a Deus. Aquela mulher tinha os fatores que ela podia colocar na balança e falar assim: olha, vai ser difícil. Está sendo difícil, eu não vou conseguir. Nós temos esse hábito de confessar que não vamos conseguir. Eu vou lá na igreja hoje. Eu vou lá para depois o pastor não ligar para mim aqui falando que eu não estou indo na igreja. Faça como que a mulher decidida. Hoje eu vou romper as barreiras, vou quebrar as barreiras, os grilhões, os ferrolhos, tudo que tiver com impedimento. E hoje eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Por quê, irmãos? Aqueles que confiam no Senhor, eles são como? Que se abala? Não. E permanece como? Para sempre. Amém? Fala assim para o seu irmão: você é uma montanha que não vai se abalar se confiar no Senhor. Amém? Irmão, para você abrir o coração, tem que ter confiança. Até para você ser sincero diante de Deus, nós temos que ter confiança em nome de Jesus. Amém? E é o que nós vamos declarar nesta manhã em nome de Jesus. Aplauda nosso Deus novamente. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, com os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá.
som dá. Fecha os olhos. Com alegria o coração agora, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por fazer parte desta alegria, de nos envolver diante desta presença. Pois assim como se declara que na Tua presença há abundância de alegria, como podemos nos distanciar, nos afastar, desta presença que invade, meu Deus, que fazendo o nosso ser transbordando de alegria, por sabermos, Deus, ao qual nos aproximamos de um Deus que não mente, um Deus que não volta atrás da sua palavra, mas é um Deus que cumpre toda ela, porque a palavra diz que dizendo o Senhor não o cumpriria. Pai, a palavra diz que o Senhor vela sobre ela, para que ela venha se cumprir, para que a extensão de toda a promessa, ela alcance o nosso caminhar. Por isso declaramos que vivemos e permanecemos diante de um Deus que não apenas faz promessa, mas que a cumpre em nome de Jesus. Sabemos que estamos diante de um Deus que os seus olhos se colocam sobre nós, se colocam sobre a igreja. E esse exato momento, meu irmão, os olhos do Senhor estão sobre nós. Então declare com a sua voz, declare agora com mais forte, do mais indo o seu coração ao altar, que você sabe que essa presença está entre nós. Declare em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,
Deus que não é homem. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Levante suas mãos, declare: Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E aplaude a Ele bem forte. Em nome de Jesus. Versículo 14 e 15. Ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O 15. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Feche os olhos, Espírito Santo, que o Senhor fale, meu Deus, pela tua palavra. Abra o entendimento de todos, para que possa receber, meu Deus, a semente e que possa cair, Senhor, num solo fértil. Espírito Santo, revele a este coração a tua palavra, a tua vontade. Que ela saia daqui, Senhor, hoje também disposta, Senhor, a fazer, executar aquilo que o Senhor falar ao coração dela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo aqui está aconselhando: olha, cuidado com quem? Com Alexandre, o latoeiro, fazia ouros, porque causou-me muitos males. Alguém já lhe causou muitos males? Muitas dores de cabeça? Muito sofrimento? Tem, infelizmente. Infelizmente, há pessoas que às vezes acabam nos fazendo mal. Mas essas pessoas aqui que ele está falando, não são pessoas lá fora, pessoas do mundo. Um ímpio. Ele estava falando pessoas que estavam até da onde? Da igreja. Aí ele diz no versículo 15: e tu também guarda-te dele. Guarda-te. Cuidado com ele. Cuidado com esse cidadão. Ele já me causou muito sofrimento, muitos males, muita dor de cabeça. Toma cuidado. Tem pessoas que você olha, né? Você já tem... Deixa eu falar uma coisa. Jesus, ele disse que o joio nós não temos que arrancar. Quem tira é ele. Né? Ele nos ensina a como viver com o joio. Com aquela pessoa que também está no nosso meio. Mas você tem que ter sabedoria também. Ao que? A lidar com ela. Guarda-te dela. A pessoa tem uma língua de trapo. Aí você gosta de estar com ela. Você sabe, é só fofoqueira, fala de Deus e do mundo. Não vai falar de você? Inocente. Guarda-te, cuidado. Mas este, até qual Paulo falava para ela, toma cuidado, guarda-te dele. Por quê?
resistiu muito. E não foi pouco, pois quantas vezes o Paulo, como outros, o corrigia, o chamava a atenção, e ele resistiu. Ele não ouvia. E resistir, você conhece aquela pessoa em que você fala, eu estou mandando. E vai, mas se for também daquele jeito. Mas muitos resistem, e resistem à palavra, principalmente, que aqui é a qual ele estava falando, que resistia a eles, corrigindo, e ele não queria ouvir. E tem muitos assim, que resistem. Resistem, lógico, pais, resistem a autoridades, resistem a Deus, resiste à palavra. Ela luta contra. Como? Ela ouve? Não é bem assim. Eu não acho que é dessa forma. Não penso dessa maneira. Cuidado com certas interpretações que às vezes você tem da Bíblia. A Bíblia, ela já é auto-interpretativa. Aí o homem começa a interpretá-la e começa a interpretar muitas vezes até do quê? Do seu jeito. Da forma que ele pensa, da forma que ele acha. Está enganado. Não é dessa maneira. A Bíblia, lógico, ela tem que ser estudada. Teologia, estudo de Deus. Ela tem que ser estudada. Mas não é interpretada da forma também que eu penso. Como aquele rapaz, eu já falei, que ele tinha um caso com uma mulher que era casada, ele já tinha esse caso há 12 anos. Aí um dia ele falou, mas a Bíblia diz para a gente amar, qual o problema? Amar o próximo. Até que uma irmã vozinha que já estava na glória, a Neide, entrou no meio e falou, amar o próximo, não a mulher do próximo. Interpreta do seu jeito para o quê? Para continuar fazendo o que está fazendo? Porque muitas vezes ela resiste e interpreta para quê? Para ela continuar daquela forma, daquela maneira. E aqui Paulo, olha, cuidado com ele. E, olha, deixa eu falar uma coisa, e cuidado você também tem que ter. Que aí você vê que às vezes tem pessoas que são insubmissas. Insubmissas à paz, insubmissas a Deus, insubmissas à autoridade. E se você percebe, você vê que é uma pessoa que é insubmissa aos outros, insubmissa principalmente a Deus, como é que eu posso me manter em comunhão, próximo com ela? Como? Você percebe que é uma pessoa que é insubmissa a tudo. Espera aí. Você vê como que ela resiste. Como é que você não se guarda de uma pessoa assim? Como é que você não vigia pessoas dessa maneira? É necessário, vigia. Sede sóbrio, a Bíblia diz. Guarda-te. Como ele está falando, guarda-te, toma cuidado. Por incrível que pareça, ele continuava no meio. Ainda ali estava presente. Guarda-te dele. Oi, tudo bom? Vamos tomar um cafezinho? Não, obrigado. Guarda-te, porque eu vou me aproximar. Se ele está falando, vigia. E olha, cuidado com os insubmissos e aprenda, não seja também. Não seja também um insubmisso. Uma pessoa que é insubmissa a Deus, principalmente. Uma pessoa que resiste a Deus, a palavra dele. Olha Atos capítulo 7. Atos 7, que aqui fala sobre a morte de Estevão. Atos capítulo 7. Versículo 51. Atos capítulo 7, versículo 51. Amém? Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido,
vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Homens de dura, aqui ele se refere literalmente teimosia. Teimosia, mesmo que você confronta, você fala, você mostra, você prova, está errada, ainda ela é teimosa. Ela não se curva. Ela mantém ali a sua rigidez. Até fecha a cara. Homens de dura cerviz. Teimosia. Mas aqui ele também se referia, fazendo analogia lá do Velho Testamento, como um animal, que era duro. Que se mantinha ali firme no caminho. E que tipo de pessoa você é? De dura cerviz, e não só teimosia, de incircuncisos de coração. Por que incircunciso de coração? Porque o judeu, ele era o quê? Circuncidado. Era como uma operação de fimose. Hoje, qual é a circuncisão? No coração. Quando nós aceitamos Jesus, quando você passa pelas águas, há uma marca no teu coração. Aí você foi o quê? Circuncidado. Em que Deus, ele olha, este é meu. Incircuncisos de coração. Vem cá, vocês ainda não foram circuncidados nos seus corações? Ainda não aceitaram, não receberam? E de ouvidos. Por quê? Não queriam ouvir. Se você continua, o Estevão, ele vai aprofundando mais a mensagem e vai tocando mais na ferida deles. Eles começaram a gritar. Taparam os seus ouvidos para não ouvir. Até o ponto, então, que se enfureceram tanto que pegaram pedras e o matou. Mas só que aqui Estevão está dizendo, estão resistindo a ele? Estavam resistindo a quem? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Como tem gente que às vezes está resistindo, é o Espírito Santo. Conversando com o irmão, um obreiro, a irmã não tem vindo, mandei uma mensagem, não respondeu. Aí passou um tempo, ele falou, pastor, sabe a irmã? Já faz uns meses que não tem vindo. O que aconteceu? Então, a obreira passou lá na casa dela e encontrou ela. E ela nem recebeu a obreira. Lá do portão mesmo. Eu não vou mais naquela igreja. Bando de fofoqueiro, linguarudo. Ela ficou assim, né? Tipo, eu não quero mais naquele lugar. Aquele homem lá, bocudo. É o bocudo aqui. Fica falando da vida dos outros lá no altar. Eu falei da vida. Aí ele falando, né, começando a rir. Aí a irmã, coitada, a irmã ficou assim, né? Porque a obreira que foi na casa dela, essa irmã abriu o coração para ela. Falou da vida dela para a obreira. Irmão, a obreira não teve nenhum contato comigo sobre a situação. Nenhum. Literalmente nenhum. Nada. Zero. E a obreira não falou com ninguém. Com ninguém. Aí ela viu que também estava na igreja, foi lá visitar a irmã. E a irmã recebe ela dessa maneira. Eu não vou mais naquela igreja. Aquele bocudo lá também no altar. Cavalo. Me chamou de cavalo ainda, rapaz. Cavalo. Por quê? Porque um dia, no culto, a mensagem falou a vida dela inteira. Falou tudo o que ela tinha falado para a obreira.
tudo. Então, para ela, a obreira tinha falado para mim. Aí eu fui lá e chapa. Mas só que por quê? Foi exatamente naquela semana que ela tinha falado com a obreira. Então já muita o quê? Coincidência, né? Muita coincidência. Tinha uma irmã que começou a ir na igreja e a irmã estava levando uma amiga para a igreja. Aí, 3 semanas depois, ela virou assim para a amiga e falou, deixa eu falar uma pergunta. Você fala para o pastor antes de começar o culto? Porque ele está falando quase tudo para mim, quase todo culto. Ela falou, nunca falei nada para o pastor. É o Espírito Santo. Mas só que aí ela começou a entender um pouco mais. Por quê? Porque teve detalhes que falou com ela que só Deus sabia. Só Ele. Mas o duro e o triste dessa irmã, que é aqui a boca de sola aqui, o cavalo, achou que estava usando o altar para jogar para ela, ficar falando da vida dela. Não me interessa a sua vida, rapaz. Quer consertar? Quer. Não quer fazer o quê? O problema é seu. Eu estou pregando a palavra. Resistiram ao Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela levou uma bronca de uma pessoa fora da igreja. Dá uma vergonha. Vai para a igreja. E papá, Deus está querendo te corrigir e você está aí resistindo. É verdade, né? E voltou. Voltou, está na igreja de novo. Não é que não, tá? Quem será? Pode procurar que você não vai achar, porque não é aqui. Mas, irmãos, assim como muitos resistem, e resistem a quem? Ao Espírito Santo. Que aí até se enfurecem, como eles se enfureceram com Estevão. Começaram até a gritar, taparem os ouvidos. Você já tentou falar com alguém, somente dentro de casa? Né? Já pensou, você está falando, já? Está resistindo. Ele não quer o quê? Ouvir. Mas as consequências. Veja o que aconteceu com eles. Quer ver? Eu não ia colocar lá não. 2 Timóteo, põe aí na tela rapidinho. 2 Timóteo 3,8. Põe aí rapidinho. Ai, agora travou o negócio. Aí, foi. Valeu. E como Janes e Jambres, o que eles fizeram? O que eles fizeram? A Moisés. Assim também estes resistem. Mas entenda uma coisa. Sendo homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé. Mas volta de novo a parte A. E como Janes e Jambres resistiram a quem? A Moisés. Aqui fala a Moisés. Lógico, Moisés, figura de Deus, sim, mas aqui a autoridade. Assim também esses resistem, mas vai ver o preço que eles pagaram por resistir a Moisés. Vai ver o preço que muitos pagaram no deserto quando resistiram a Moisés. A autoridade. Que quando se levantavam contra ele, que quando era contra a autoridade dele, o que eles viveram? Fogo descendo, a terra abrindo, sendo engolidos, serpentes entrando, e olha, quantos que morreram, não foi só por reclamar de Deus, murmurar contra Deus, mas também por resistir a Moisés. Por quê? Deus quem o colocou ali. Foi Deus. E Deus disse, eu sou contigo. E o preço que pagaram. Como muitos também resistem. E assim como ele fala, e também esses resistem à verdade. E o fato é que muitos resistem. Muitos. Uma vez eu fiquei triste, porque eu percebi que tinha uns irmãos que tanto fez, tanto faz. Foi bem no começo do ministério.
Aí um irmão um pouco já mais maduro na igreja, na fé, ele chegou assim para mim e falou: olha, não se fica triste com isso. Eu falei: por que não? Ele falou: olha, tem muitos que é como a parábola do semeador. O solo tem muitos que é pedregoso. Muitas às vezes a semente cai na beira do caminho. Um ou outro, o coração é fértil. A terra é boa. Tem alguns que vão ser receptíveis à palavra. Outros não. Sabe, aquilo lá abriu mais o meu entendimento e é verdade. Bom que se todos ouvissem. Mas muitos resistem à verdade. Resistem à verdade da forma de você falar. Às vezes mostrar a verdade para a pessoa e também a verdade que é a palavra. Assim como também Atos 23, continua. Folha lá. Atos 23. Versículo 9. Atos 23, versículo 9. Amém? Originou-se um grande clamor. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos o quem? A Deus. E Paulo realmente ali estava até como prisioneiro ali diante do Sinédrio. E Paulo está pregando, mostrando a verdade. E eles, pessoal, não estamos vendo nenhuma maldade, nenhum mal nesse homem. De repente esse homem está sendo usado por algum espírito. Ou às vezes até por um anjo. E se nós não dermos ouvidos, estamos resistindo a Deus. Às vezes é Deus que está falando com você ouviu? E tem que parar com esse negócio, sabe? Você viu? Deus falou com você hoje. Viu? A mensagem foi para você. Por que não toma para você? O outro sabe que é para ele. Ela sabe que é para ela. Né? A irmã entrou dentro do carro e falou: você viu? O pastor falou tudo, pregou tudo. A mensagem foi para você hoje, você viu? Não foi para mim, não. Não senti, ele estava no espelho, acho que ele estava na carne. Acho que foi para você. Eu falei: mamãe, mas o que você tem que ficar cutucando o homem? O que você tem que ficar falando? Tá vendo? Foi para você. Deus falou com você. Para com isso, irmão. Falei duro com ela. Para com isso. A pessoa, ela sabe, irmãos, quando Deus está falando com ela. Você tem filho que finge que não ouve? Eu estou falando com você. Fala, eu estou ouvindo. Finge que não ouve. Marido que finge que não ouve. Parece que não está ouvindo. Tem. E é verdade. Tem também aquele que parece que está ouvindo a Deus. Mas às vezes é mentira. Não está ouvindo nada. Não quer ouvir. Se faz de surdo. Mas está resistindo. É a Deus. E eles ouviram? Não ouviram. Um tumulto se levantou. Se não fosse um comandante lá tirar Paulo de lá, o cara tinha sido lixado. Mas o próprio Paulo, ele dá testemunho também de si mesmo, do que é resistir a Deus, e depois pode sofrer as consequências. No capítulo 26, Paulo está dando testemunho da vida dele, da sua conversão. No Atos 9, quem está relatando é o Lucas, como foi a conversão de Paulo. Não há nenhum problema. Né? Eu contar o testemunho do irmão, eu posso detalhar muitas coisas, mas nada melhor do que a própria pessoa testemunhar a sua conversão. E aqui o Paulo que está falando que quando ele estava a caminho de Damasco, que ali para perseguindo os cristãos, ele conta detalhes
que o Lucas não falou. Não, o Lucas fez um excelente trabalho, Atos 9. Mas aqui Paulo, ele mesmo está falando da sua conversão. E aqui ele fala no versículo 14, 9, versículo 14. Caindo nós todos por terra, ouvimos uma voz que me falava em língua hebraica. Lá ele fala que, em Atos 9, que Paulo caiu. Aqui, todos caindo por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo. Por quê? Coisas é recalcitrares contra aguilhões. Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar, resistir contra aguilhões. Espera aí, resistir contra aguilhões. O que são aguilhões? Aguilhões era como se fosse um espeto que na ponta bem fino, ou era prata ou ouro. Mas muitas vezes essa ponta bem fina era utilizado para cutucar animal, para ele fazer ela andar. E quando Paulo aqui ele está falando, está resistindo, mas só que contra aguilhões. Você está dando murro ponto de faca. Quanto mais você resistir, mais você vai se ferir. E é verdade, irmãos. Toda pessoa que resiste, no final ela se fere. E quanto mais ela vai resistindo, pior vai sendo. Pior vai sendo. Pior vai ser. Ela vai se endurecendo, ela vai se enrijecendo, vai se tornando aquela pessoa teimosa. Mas no final ela mesma vai se ferindo. Ela vai se machucando. Você daria murro em ponto de faca? Você dá murro em ponto de faca? É só um doido. Mas o teimoso dá. Já quebrou a cara 1, 2, 3, vai quebrar pela 4ª. Está resistindo. Está lutando contra aguilhões. Você está se ferindo e vai se ferir mais. O que ele estava se referindo? Que talvez Deus, o que ele já poderia estar fazendo? Tentando chamá-lo. Você vai continuar, Paulo, o caminho? Veja Balaão. O irmão uma vez perguntou para mim, Balaão perdeu a salvação? Eu creio. Por quê? Porque lá em Apocalipse, nas igrejas, ele diz, cuidado com a doutrina de quem? De Balaão. O que o Balaão fez? Um profeta de Deus, pelo dinheiro. Balaão se vendeu. Olha, coloca mulheres lá bonitas, lá que tem uns homens lá que não vai aguentar, não vai resistir. Vai cair com elas. Assim a praga vai entrar, a maldição. Pronto. Enquanto eles não caírem no pecado, o Senhor está guardando eles. Mas caiu aí, meu amigo, a praga já entrou, aí é facinho. Quem estimulou a isso? Balaão, cuidado com a doutrina de Balaão. Balaão foi um homem ganancioso. O próprio anjo aparece no meio do caminho e com a espada na mão. Balaão, se você continuasse, eu ia ter que te matar. Ou seja, rapaz, você precisa ser freado. Você precisa ser freado. Continua. Ali ele voltou. Só que, infelizmente, Balaão se vendeu. O homem se vendeu. Um homem que resistiu. Lutou contra aguilhões. Paga um preço alto. E paga, irmãos. Infelizmente, paga. Lá em Êxodo, acho que 34, o povo, depois que lá cai na idolatria do bezerro de ouro, até Deus fala que vai retirar o anjo. Não, se o Senhor não for comigo, nem adianta. Nós nem vamos subir, nem nos faça subir deste lugar. Mas o próprio Deus fala, mas esse povo é insubordinado, é insubmisso, é resistente, são rebeldes. Eles não ouvem.
E assim tem muitos que são rebeldes, que resistem, e resistem à verdade, mas estão lutando contra aguilhões, estão se ferindo, estão só se machucando. Segunda Crônicas 25. Segunda Crônicas 25. Amém? Versículo 1, ele diz, 2 Crônicas 25, versículo 1. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeudã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos, porém não com inteireza de coração. O Amazias começou jovem, com 25 anos. E começou bem. Tem gente que no início vai bem. E vai mesmo. Faz o que é reto, faz o que é direito, faz tudo certinho. Mas a Bíblia diz que não com inteireza de coração. Não foi para o coração completo. E aí está o perigo de você não colocar o coração por inteiro. Só pela metade. Por quê, pastor? O diabo pode entrar. E entra, irmãos. É a pessoa que às vezes está com o pé na igreja e um pé lá fora. Não está com o coração por inteiro. Ah, um dia. Deus ainda não tocou. Está esperando o quê? Não está com inteireza de coração. Com inteireza. E o que acontece? Pode se desviar. Versículo 3. Sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas também, como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu. Amazias congregou Judá e pôs segundo as suas famílias, chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Então os numerou de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel tomou soltos 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele e disse: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos. Levantou uma guerra contra Amazias, contra Judá. Ele contrata mercenários, paga 100 pratas para eles. Vocês vão à guerra comigo. O homem de Deus chega e fala: não vai. Não vai a essa guerra. Por quê? O Senhor não vai ser com vocês. Versículo 8. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar. No momento que Deus já falou: olha, não suba, porque Deus vai ser com Efraim, vou perder meu tempo? Sou louco. Mas tem gente que é o teimoso, é o insistente. Está se machucando, mas ainda continua. Não vai. Você pode ser o homem mais forte do mundo. Você pode lutar com todas as forças. Você pode ser o melhor exército. Não vai adiantar nada.
Você vai perder seu tempo, porque Deus que faz, pode te ajudar, fazer você vencer, como também Ele pode fazer cair. Não é sua força não, por isso que o próprio Davi dizia, não é meu braço, não é minha lança, não é minha espada, mas o Senhor. É Ele, não adianta. Ele sabia que as batalhas que ele vencia, quem dava vitória era Deus. Mas agora Deus está falando, não adianta você ir não, viu? Você pode usar todas as forças do mundo. Não vai adiantar nada. Aquele momento já era o suficiente para ele ouvir. Mas olha só, perguntou Amazias ao homem de Deus, o que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Vem cá, e o dinheiro que eu já paguei para os caras? Eu vou perder? Sabe, às vezes há uma preocupação da pessoa. Olha a preocupação. Mas o que eu já fiz? E daí? Não, pastor, mas já está tudo certinho, já está tudo pago. E eu vou voltar atrás? É melhor você perder um pouco do que perder até a vida. Você perder muito mais. O que Deus muitas vezes está te impedindo hoje, pode causar às vezes até uma pequena ferida, amanhã pode lhe causar uma dor tremenda. É que nem uma jovem que entrou na igreja chorando, de outro ministério, né, que uma semana do casamento, o noivo terminou. Faziam 7 anos que eles estavam juntos. Ela estava arrasada, destruída. Ali ela só chorava. E ela falou, pastor, ontem à noite a gente conversando, ele dizia, eu te amo. E hoje, de manhã, ele terminou comigo. A única palavra ali que eu dei para ela naquele momento, falei para ela, falei, olha, às vezes é melhor você chorar um pouco hoje, e vai chorar às vezes 2, 3 meses, do que daqui 10 anos você sofrer uma dor, às vezes até irreparável. Ela, será? Aí dei mais uma palavra, orei por ela, ela foi embora. Passou acho que 2 semanas. Ela chegou, ela passou na igreja. Ô, pastor, aquele sem vergonha. Por quê? O que aconteceu? Você acredita que é safado? Já estava ficando com uma moça lá na igreja. Ele toca até lá na igreja. Mas eu estou indo lá na casa do pastor, vou dedar ele. Aquele sem vergonha, ele estava me traindo, pastor, fazia tempo. Aquele galinha, e pau. Falei, não está chorando mais? Chorar para aquele traste nada, aquele sem vergonha? Falei, tá vendo, irmão? Até por Deus. Imagina se segue. Você casa com ele dessa forma. Mas, ei, deixa eu falar uma coisa. Mas se Deus já está falando, não resista. Não resista. Porque pode cair. Pode sofrer. Josias, tinha acabado de fazer uma festa em Israel. O rei Neco se levanta contra Carquemis, contra o rei da Síria. O rei Josias vai no meio da... o rei Neco, Josias, não é contra a tua casa que eu venho hoje, mas contra o rei que me faz guerra, contra o rei da Síria. Não se oponha a Deus, pois ele mandou eu apressar. Cuidado para que você não morra. A Bíblia diz que Josias não deu ouvido. Josias foi lá, colocou outra roupa e foi para a batalha. A Bíblia não fala dos reis Neco morto, Carquemis morto. Mas o rei Josias morreu. Um homem que não tinha nada a ver com aquela guerra. Ele quem morreu. Ele quem sofreu. Mas resistiu. Mas olha, continua para a gente finalizando. Perguntou Amazias ao homem de Deus, que fará aos 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus, mas tem o Senhor, o que, igreja? Que te dá? Do que isso? Olha, Deus tem mais para dar para você do que você perdeu, amigo. Esquece, daí deixa para lá. Deixa. Tem gente que às vezes assim, não, mas vai ter que me pagar, vai ter que me pagar. Rapaz, já faz quantos anos? Deixa para lá.
Deus está falando, ei, esquece, perdoa. Deus tem muito mais para você. Para com isso. Mas é teimoso. Continua. Resumindo, ele deu ouvidos, igreja? Não deu. Ele não deu ouvidos. Amazias não ouviu a Deus. Ele insistiu. Preparou as tropas e foi contra o rei de Efraim. Como que ele ia poder lutar contra o próprio Deus? Mas como tem gente que é teimosa e luta. Como tem gente que luta, que resiste. Está dando murro em ponto de aguilhões. Está dando murro em ponto de ferro. Está se ferindo, está se machucando e ainda continua. E olha o versículo 15. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que o seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei lhe respondeu: acaso foste nomeado conselheiro do rei? Enquanto o profeta está falando, repreendendo ele interrompe: vem cá, quem te colocou como conselheiro do rei? Ei, cala a boca, rapaz, não pedi nenhum conselho seu não, eu faço o que eu quiser. Continua. Com isso, porque haverás de ser morto. Rapaz, para com isso. Por que haverás de ser morto? Tu vai morrer. Então o profeta parou, mas disse: sei que já o Senhor deliberou o quê? Destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Ele viu. Desisto. Irmão, sabe aquela pessoa que você fala assim: desisto. Falo mais nada. Não falo. Porque você vê que já está deliberado. E é triste que aqui o Senhor já tinha deliberado matá-lo. É que nem os filhos de Eli. A Bíblia diz que Deus queria matar Ofni e Finéias. Então não adiantava mais. Que, no entanto, os dois morreram na guerra. Deus já o queria. Aqui, quando o profeta vê que Amazias não estava dando mais ouvidos, ele viu. O Senhor já deliberou derrubá-lo. E permitiu. Amazias foi capturado. Amazias foi morto. Não deu ouvidos. Olha, você vê que a pessoa está resistindo. Está resistindo. Chega uma hora, não adianta você querer tentar ficar insistindo. O que você só faz? Você só ora e entrega a Deus. Porque, irmãos, é fácil lidar com teimosos? É fácil? Não. Vê lá que Deus falou com Jeremias. Como um jumento quebrado. Já viu aquele jumento duro? Que empaca? Sim ou não? Você precisa fazer pro bichão. Vai lá no rabo dele lá e torce. O bichão vai. Mas cuidado com os coices. Cuidado com o coice. É difícil? É. Porque tem jumento que para você adestrar não é fácil. Então precisa quebrá-lo. Há uma expressão americana que diz: cavalo quebrado, cavalo quebrantado. Tem gente que para você tratar dela, primeiro você precisa quebrá-la. Mas não é você que quebra, é Deus. É Deus quem quebra, é Deus quem vai tratar. E Ele tem os seus meios. Você não vai, Jonas? Você tem certeza? Tem um negocinho para você. Manda a tempestade. O negócio, o barco vai afundar. Tomara que afunda mesmo. Tá nem aí. Eu morro, mas não vou. Você tá achando que vai ser assim? Não vai não, filho. Espera aí. O problema não sou eu.
Joga no mar. Mas eu não vou. Não vou. Jogou no mar. Tá acabado. Tá não, filho. Isso daí é só o começo do processo. Vai lá, peixinho. Tem uma carninha boa aí, mas só que não é para matar, tá? Só engole. Onde eu tô? Imagina, como é que é um peixe dentro do rio? Imagina. Lógico, um ateu não acredita nisso, né? Um peixe engoliu uma pessoa inteira, viva, e ela lá dentro. Imagina como é que o peixe lá dentro do mar, como é que ficava. 1 hora, você aguentaria? Você aguentaria um dia, 1 noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias? Espera aí, como que eu posso comparar esse lugar? Jonas 2. Do ventre do inferno. Do inferno. Do inferno. Eu gritei. Você quer brigar comigo, Jonas? Sério mesmo? Comigo? Quer ver quem tem mais força? Quem pode mais? Tá bom, Senhor. Ô peixe, põe ele para fora. O peixe vai lá em terra. Põe Jonas para fora. Agora eu faço. Um dia ele pregou em Nínive. Arrependa, cambada, vocês vão queimar tudo no inferno, se arrepender. Acho que ele deve ter pregado com ódio. Com ódio, mas pregou. Esse povo cambada não se arrepende. De lá de cima olhando. E o rei e o povo, pano de saco, em cinzas, chorando e lamentando. Deus aplacou sua ira. Tá vendo? É por isso que eu não queria. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Aí, ó. O Senhor não vai mandar fogo. Como Deus tratou com Jonas, até com uma aboboreira. Aí sai um bicho, pica, morre, sai o sol, fere ele. Ele desmaia, acorda, revoltado. Ô Jonas, eu entendo a sua ira. Eu entendo a sua revolta. Você está até revoltado aí com uma planta que você, poxa, não fez nada para crescer. E porque agora morreu, você está aí chorando? Se você se compadece com uma pequena planta que você não fez nada por ela, como que eu não ia me compadecer de uma nação de 120 mil pessoas? E a Bíblia diz que assim ele encerra o livro de Jonas. O que Jonas ia responder? Mas quer brigar com Deus? Você tem certeza? Eu vou te falar uma coisa, irmão. Bom se Deus tratasse todo mundo assim. E eu não quero ser tratado, não. Mas é só não resistir. É só não resistir. É só dar ouvidos e para de resistir a Deus. Para de ser teimoso. De insistir naquilo que o Senhor já falou. Para de resistir. E tem pessoas que resistem? Tem, e muitas. O que eu faço, pastor? Só ora. Tem pessoas que não adianta mais tentar, às vezes tentar. Se o próprio Deus chegou aqui e entregou. Meu amigo, entrega, coloca diante de Deus. O que Paulo fez com Alexandre? Não é com o Alexandre ali, não. Não é com aquele Alexandre ali, não. Mas o que Deus fez? O que Paulo fez? O que Paulo fez com Himeneu? Deixa Deus. É Deus quem vai tratar. Deus que vai destruir o corpo deles para salvar a alma no dia do juízo. É Deus. Irmãos, coloca diante de Deus. Mas ei, aprenda. Não resista a Deus. Fiquem de pé, vamos orar. Quantos, meu Pai, resistem à Tua palavra? Resistem, Deus, às vezes o chamado. Resistem, meu Deus, a pregação. Resistem à paz. Resistem a autoridades.
Oh Senhor, se muitas vezes temos sido assim, pessoas insubmissas, pessoas, meu Pai, que às vezes têm resistido ao Senhor, perdoa. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, às vezes a nossa insubmissão. Senhor Deus, olha para os teus filhos, Senhor. Esta tua filha, Deus, que fala contigo agora e te fala: Senhor, me perdoa se eu tenho resistido à tua palavra. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração e ainda assim eu tenho sido teimosa, eu tenho sido teimoso, eu tenho resistido. Oh Deus, eu não quero ser uma pessoa obstinada, meu Deus, seguindo o caminho e depois me ferindo com aguilhões, me ferindo, me machucando. Oh, pois quantos se machucam, se ferem por resistir à tua palavra. Oh Espírito Santo, trata destes teus filhos agora, ajuda este teu filho, esta tua filha, Senhor. Meu Deus, que esta pessoa, meu Pai, que às vezes está lutando contra algo, oh Espírito Santo, que o Senhor vem com a tua graça também sobre ele, vem com a tua graça também sobre ela, meu Pai, até mesmo a nos ajudar, Senhor, o Senhor a nos ajudar a praticar a tua palavra, até aquilo que o Senhor Deus tem pedido. Oh meu irmão, se há algo que talvez você está julgando como difícil de fazer, difícil de obedecer, então peça para Ele te ajudar. Peça: Espírito Santo, me ajuda, me capacita para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor tem pedido. E meu irmão, se Ele tem falado, minha irmã, se Ele tem falado, obedeça, faça, e Ele te ajudará em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, mas quantos também estão lutando com pessoas que resistem, meu Deus, resistem à tua vontade, resistem, meu Deus, até a eles, que o Senhor dê sabedoria, sabedoria a esta mãe, este pai, dê sabedoria, Senhor, a esta pessoa, meu Deus, a pai, este patrão, meu Deus, esse empregador, meu Deus, que precisa de sabedoria, meu Deus, para lidar com aqueles que estão lhe resistindo. Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Pai, tocar no entendimento dele agora e dar visão, entendimento, Senhor, a ela, de como falar, como agir, dar entendimento a ele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a lidar com aqueles que resistem quando ele fala, até mesmo da tua palavra, quando ele procura evangelizar, quando ela procura falar da tua palavra, Deus, muitos às vezes fecham o coração, tapam os seus ouvidos, Senhor, para não ouvir. Espírito Santo, dê sabedoria a esta mulher, dê sabedoria a esta esposa, dê sabedoria a estes pais, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, Senhor, que é aquele quem pode mudar os corações, o Senhor que diz que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E o Senhor falava de um povo duro, o Senhor falava de um povo obstinado, rebelde, um povo de dura cerviz. O Senhor mesmo que falou a Ezequiel: este povo é um povo rebelde, é uma casa rebelde, é um povo insubmisso, mas leva a minha palavra, fala a eles. Oh meu Deus, que o Senhor possa usá-lo, meu Deus, quando ele falar da tua palavra, e assim para que aqueles, meu Deus, que resistem à tua vontade, a tua palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, possa entrar, Deus, naquele coração e trabalhar naquela vida em nome de Jesus. Oh Senhor, ele não quer ver aquele familiar sofrendo, ela não quer ver aquele familiar sofrendo, Deus, na teimosia, na rebeldia, meu Deus, oh Pai, mas só o Senhor para tratar, só o Senhor, Espírito Santo, para quebrantar aquele coração, para tocar em nome de Jesus na mente daquela pessoa, abrir os olhos dela espiritualmente para ver o caminho errado que ela está trilhando. Só o Senhor, Espírito Santo, quem convence um homem do pecado, só o Senhor, Espírito Santo, para trabalhar no coração daquele familiar, em nome de Jesus Cristo. Trata, Senhor, trata desta família, deste familiar, Espírito Santo, trabalha no coração deles hoje, em nome de Jesus. Aqui, Deus, destes teus filhos, que Deus estão aqui em sua casa, oh Espírito Santo, e dizendo: não serei resistente, Senhor, a ti, não serei resistir à tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, mas sim obedecerei. E ajuda-me, Senhor, a praticar, a viver, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E todos digam graças a Deus. Aplaude a Ele bem forte em nome de Jesus. Pode se sentar. Pessoal de casa, Deus os abençoe.
Vocês tenham uma excelente semana. Fiquem na paz. Tchau. Eu louvo dos vales, louvo dos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, os meus inimigos